Olá, ouvinte da Rádio Super, internauta das redes e das plataformas de O Tempo. Nós estamos hoje numa entrevista de balanço, numa conversa com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Comigo nessa entrevista, a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Olá, Marina. Oi, Rodrigo. Olá, quem nos assiste, quem nos ouve. Prefeito Alexandre Calil, olá, muito obrigado por nos atender. Obrigado pelo convite. Bom, prefeito, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse ano de 2021, que está chegando ao fim. Foi um ano desafiador, mais uma vez, também num contexto e num cenário de pandemia. Que balanço que o senhor faz desse ano? Olha, eu acho que nós estamos entrando num pós-guerra, né? Em março de 2020 eu falei que nós estávamos entrando numa guerra e até demoraram muito para acreditar nisso. Agora nós estamos num pós-guerra, né? Eu acredito que o pior está passando, né? Mas o balanço do ano é o seguinte: nós demos prova da força do brasileiro, do Belo Horizontino, né? Da resiliência desse povo que aceitou preservar a vida, porque isso não é um esforço do poder público somente, isso é um esforço da população. Então, quer dizer, hoje a gente espremendo a laranja, espremendo bem a laranja, com o bagaço seco na mão, a gente vê que foi feito um trabalho muito bacana, em comum acordo, né, do poder público, da prefeitura com a população. E esse poder nos rendeu, hoje nós sabemos que nós não sabíamos de nada, esse acordo nos rendeu menos mortes, apesar de mais de 6 mil mortes, não é menos, mas poderia ser muito mais, como os institutos internacionais disseram. Então, foi um ano muito duro para o prefeito, foi um ano muito difícil, mas foi um ano que no final, pessoalmente, não é o ano da prefeitura, pessoalmente eu sinto meu coração quente do dever cumprido, né? Porque isso aquece o coração quando você tem o dever cumprido. E a prefeitura passou por essa absoluta turbulência única nos últimos 100 anos, né? De uma forma muito com olhar na população, com olhar ciente que era obrigação do poder público proteger a população, e nós fomos para esse caminho de proteção à população. Ela reconheceu essa proteção na eleição do ano passado, ela protegeu, ela reconheceu que o prefeito tentou protegê-lo e veio o resultado da eleição, que é uma prova. Eu digo o seguinte, sabe? A maior prova que você dá não é pesquisa de opinião, não, é a urna. A urna é a prova cabal se o povo gostou ou não do seu governo. E com tudo que nós passamos, eu fui eleito, né? Tenho a segunda votação da história de Belo Horizonte. Isso não é mole para um cara que nunca pretendeu nada, né? É um neopolítico. Então, eu acho que foi um ano bom para a prefeitura e para o prefeito. Prefeito, um marco aí desse ano foi o relacionamento do senhor com a Câmara. Quando começou? O que o senhor acha que causou? E se a corda roeu mesmo? Não, olha, é republicano. Então, quer dizer, eu vi muita agressão e agredi muito pouco. É aquele negócio, eles te dão um soco na cara. Você fala assim, puxa, você me deu um soco na cara, você é bobo. Aí eles repercute o bobo como se fosse um soco na cara. Então, eu recebo isso com muita tranquilidade. Tem como recuperar essa relação? Não, claro que tem. Deixa eu te falar. Não há nada, né? A única hora que eu fiquei com raiva, vocês acompanharam, foi quando, por politicagem imoral e indecente, tiraram o dinheiro do pobre, do Vilarinho, do Isidora. Isso me indignou muito. Sabe que já arrependeram, naturalmente, que teve uma repercussão que eles não esperavam. Agora, se vota ou derruba veto, eu veto porque é para o bem da cidade. Derrubaram, assumam que derrubaram. Então, quer dizer, eu não tenho, eu acho que eu incomodo muito mais a Câmara por não ligar. Eu acho que a imprensa liga mais e a Câmara liga mais do que o prefeito. Prefeito, nós ouvimos por parte de alguns vereadores e até por parte da presidente da Câmara a conversa de um eventual impeachment. A própria presidente Nelly Aquino, em entrevista a nós, na Rádio Super e no jornal O Tempo, chegou a dizer
que a maioria dos vereadores era favorável, no momento crasso da crise, ao eventual impeachment. Em algum momento, o senhor temeu sofrer um processo de impeachment e pergunto para o senhor, qual o papel nessa crise e na condução dessa crise lá no Legislativo da presidente da Câmara? Não, a presidente da Câmara é a maior opositora que eu tenho, né? Obviamente, isso todos vocês sabem, eu sei, e eu não me incomodo com isso, né? Em absoluto, ela tem a posição política dela e levou para um lado muito de eleição 2022, que é uma bobagem, né? Então, quanto ao negócio de impeachment, eu fui eleito há menos de um ano, no primeiro turno, com quase 64% dos votos. Sou prefeito, sou o segundo prefeito mais bem votado da história dessa cidade. Onde é que vão fazer impeachment? Sabem que isso não é assim. Sem apelo popular não tem impeachment. Entendeu? Mas isso não me preocupa, isso é aquela história. Onde eu fiquei sabendo do impeachment foi nos jornais, na televisão, no rádio, porque isso eu nunca... eu, infelizmente, para eles, na hora que falar, sai daí, eu vou pegar minha gibeira e vou embora. Eu não sou agarrado. Só acho que quem tem 6 mil votos, 5 mil votos, 4 mil votos, não pode falar em impeachment o segundo prefeito mais bem votado de Belo Horizonte. E, prefeito, sobre o ex-chefe de gabinete do senhor, Alberto Lage, era uma pessoa muito próxima do senhor, ele num cargo de confiança, e ele deixou o cargo divulgando áudios, conversas privadas do senhor. O senhor se sentiu traído? E por que acabou? Por que o senhor brigou com ele? Teve uma briga? Nunca. Olha, a respeito disso, eu mandei uma denúncia para o Ministério Público, como eu não faço propaganda, foi aceita a denúncia e ele está depondo na polícia sobre o que ele fez, né? Então eu não quero falar sobre isso, porque isso está sendo tratado pela polícia. Mas o senhor ficou chateado pessoalmente? Uai, ser traído, ser gravado, à toa, e numa conversa que não tem nada, é muito desagradável para um homem de 63 anos, né? Eu vou fazer 63 anos, tenho 62. Vou fazer 62. É um desrespeito absoluto, até pelo caso da autoridade que e pela confiança que tinha. Eu fiquei muito triste, né? Mas eu não tenho hoje como brigar com um garoto de 20 e poucos anos. Eu não tenho, eu tenho filho da idade dele e é meu caçula. Então eu não vou brigar com um garoto, né? Porque eu construí uma vida, eu tenho uma vida. Pode revirá-la de cabeça para baixo que ele sabe, todos sabem, a oposição da Câmara sabe como é a minha vida. Porque todos foram situação do meu governo e tiveram convivência de 4 anos comigo e nunca escutaram da minha boca nada antirrepublicano. Quando vinham aqui e frequentavam a minha sala. Então, todos sabem quem eu sou. Todos, com detalhes. Prefeito, o ex-chefe de gabinete do senhor fez uma série de acusações e ataques a Adalclever Lopes, que hoje tem um papel importante até na articulação política do senhor. A gente ouviu também reclamações dos governadores dizendo que muitas vezes as demandas eram passadas, o Adalclever dizia que estava tudo certo, quando na verdade as coisas não estavam certas. Qual é o papel efetivo de Adalclever Lopes no governo do senhor? E o senhor se sente incomodado de alguma maneira com a presença da Adalclever no governo diante de tudo isso que aconteceu, tanto na relação com a Câmara quanto com essas denúncias feitas pelo Alberto Lage? O Adalclever saiu, né? Então Sim. eu não sinto incômodo nenhum porque ele já saiu. E saiu porque quis. Porque quando ele pôs o cargo à disposição, eu falei que quem escolheu meu secretário era eu, né? E qual denúncia? Qual a prova? O que tem? Eu disse e repito, eu não tenho compromisso com o mal feito. Então, é o seguinte, vocês deram muita importância para isso. Ele agora na coordenação política do senhor, né? Não Se o tá senhor na minha acha não, que não. isso Não. não traz Porque nenhum... eu bate-papo, eu posso interromper. Pode. Não. Se vocês criaram a coordenação política, ele é candidato. Então ele é candidato. Como que um candidato está na coordenação política de outro? Ele está coordenando a campanha dele. Olha, não tem coordenação política porque ainda não tem candidatura. Tá certo? Isso é invencionice que eu não desminto mais. Eu já relaxei com isso, entendeu? Essas invenções, essas barbaridades. Porque ele reuniu
4 meses atrás, 3 meses atrás, sei lá quantos meses atrás, eu estava tratando de caixa 2 da minha campanha para governador. Gente, birutice tem limite. Mas o senhor acha que ele causou, acho que foi até a pergunta do Rodrigo, o senhor acha que ele é responsável por esses problemas do senhor com a Câmara? Não. Eu não sei, honestamente, eu não sei o que se passou, né? E disse isso para o Adalcleber, pedi, inclusive, para me falar o que tinha acontecido. Isso aí tem, eu vou te falar, tem caroço debaixo desse angu, tá? O que o senhor quer dizer com isso? Não, eu só quero dizer que não tem motivo para me ser gravado, nunca briguei, nunca desrespeitei, nunca fiz nada, conversávamos como íntimos. O senhor disse que o Alberto Lage teria aí uma motivação. Eu não sei. Que se fosse eleitoral, Porque eu, com a minha idade, com tudo que eu vi na minha vida, eu não entendo. O que eu não entendo tem caroço debaixo do angu. Porque o resto eu entendo. Eu sei porque está fazendo isso, sei porque está fazendo aquilo, né? Vereadores transitam na festa do secretário do governador com desenvoltura e tal. Aí eu sei, eu entendo. Agora, eu quero entender por que me gravar, por que fazer isso, né? Então, eu não entendo e eu vou te falar, eu vou repetir para vocês. Eu tenho uma cidade para tomar conta que não é pequena, que não é medíocre, que é uma cidade grande, robusta, com dinheiro, entendeu? Então, eu tenho que cuidar da minha cidade. Eu não tenho tempo para cuidar desses personagens, todos que foram falados aqui. Eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar da minha cidade. É só isso. Prefeito, uma das polêmicas que a gente teve aí nessas gravações que o Alberto Lage revelou pegava aí o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. O senhor se colocou na época, disse que o senhor estava muito chateado. E como que está o relacionamento do senhor com ele agora? Isso atrapalhou de alguma maneira? Absolutamente, até porque a gravação tirou a edição da frase, né? Que eu falei, quem tinha voto em Belo Horizonte, que um ou outro não valiam nada, eu é que tinha o voto. Depois que foi colocada a frase em contexto, inclusive, foi uma das frases que foram colocadas na denúncia que eu fiz ao Ministério. O Agostinho falou, gente, isso é uma bobagem. E que me conte, ele ouviu a gravação inteira. Então, isso aí está super tranquilo. Deixa eu te falar, não podemos subjugar a inteligência alheia, tá, gente? Você vê, nós estamos aqui há 10 minutos falando de bobagem. Não falamos nada de Belo Horizonte, nada de importante. Então vamos falar um pouquinho da cidade. Sim. Vamos mudar um pouco o foco do assunto, mas depois a gente ainda vai ter que falar mais de política, porque não tem jeito, tem prefeito. O senhor sabe disso. Eu queria falar um pouco com o senhor em relação à relação da Prefeitura com as empresas de transporte público em Belo Horizonte. Esse foi um assunto discutido muito, discutido inclusive por CPI na Câmara Municipal. A antecipação daqueles 220 milhões às empresas foi um valor que foi muito questionado pelos vereadores. E também a gente falou muito a respeito da auditoria que foi feita na BH Trans e nas empresas de ônibus, a história da caixa preta da BH Trans que o senhor fala desde a sua primeira campanha. Queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como é que o senhor avalia essa antecipação dos valores às empresas de ônibus? Era realmente necessário que isso fosse feito? E segundo, a CPI da BH Trans mostrou e argumentou o tempo todo que a auditoria que foi feita, aquela auditoria que mostrou que a passagem deveria custar mais de R$6, que era uma auditoria que não estava correta, que não foi feita da maneira que deveria ter sido feita. Como é que o senhor viu isso? Bom, vamos por partes. Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte, quando você fala em 200 milhões no transporte público, isso aí são 16 dias de transporte público, tá? Então, vamos pôr, só porque parece 200 milhões, parece que nós estamos falando de um faturamento mensal, né, de 70 milhões de reais, mensal. Então, 200 milhões são 15 dias de transporte público, porque nós sentamos com o Ministério Público, sentamos com o Tribunal de Justiça, todas as capitais deram alguma ajuda, as que não deram fecharam, né? Vocês têm informação. Né? Foi dado subsídio, nós não, nós adiantamos um vale-transporte para eles e já estamos recebendo de volta. Né? Essa que é a diferença de Belo Horizonte das outras capitais, que não deu subsídio. Adiantou um dinheiro do vale-transporte
e já está recebendo de volta. E foi abençoado pelo Ministério Público e abençoado pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a pandemia, ela passou. Esses que denunciam estavam debaixo da cama. Ou então espalhando Covid, aí como foi o caso. Né? Nós temos que lembrar que houve uma epidemia de Covid lá na Câmara. Esse momento passou. Agora esqueceram que o ônibus tinha que rodar. Esqueceram que tinha que amparar o transporte público, porque agora explodiu. Agora o problema explodiu. Agora bateu na cara da população. Parou o transporte público. Está parando. E quem tem que resolver o assunto é a Prefeitura de Belo Horizonte. Entendeu? Então, sobre os 200 milhões de reais, que corresponde a 15, 20 dias de transporte público, já está sendo devolvido para a Prefeitura com a bênção do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, porque ninguém aqui é irresponsável de tomar uma atitude destas na caneta sem ninguém na mesa. Então, aqui só tem gente séria e responsável pelo que faz. O outro assunto é sobre a questão da caixa preta da BH Trans preta da e a BH auditoria. Trans é o seguinte, nós contratamos uma auditoria. A auditoria falou que a Passat tinha que ser 6 e tanto. Trouxeram a auditoria para mim, na maior boa fé. Eu falei assim, é 6 e tanto? É. Então rasga e joga fora, que eu não vou dar o aumento. Ponto. Foi isso que aconteceu. A população de Belo Horizonte tem que saber. Fizemos auditoria. Ela chegou à conclusão que tinha que pagar, a Passat tinha que subir de 4,50 para 6,50. Né? Em 5 anos de prefeitura, eu dei um aumento para ônibus. Inédito na cidade. Inédito. Nunca nenhum prefeito fez isso. Quando chegou o aumento da Passat, eu falei, não vou dar o aumento. Acabou. Qual o prejuízo? 900 mil reais que custou a auditoria. Nós já estamos recorrendo para pegar o dinheiro de volta. Entendeu? Qual o prejuízo, tirando esse, que foi os 900 mil reais, que foi pago para a auditoria, e nós já estamos para pedir, a Procuradoria já está pedindo? Qual o prejuízo que isso trouxe para a Prefeitura de Belo Horizonte? O senhor em nenhum momento desconfiou dessa auditoria, não, prefeito? Não tem nada para desconfiar dela, a conta é simples. Está provado aí. O transporte público não fecha. Desconfiar por quê? Alguém tem algum motivo para desconfiar? Sem ser palavras julgadas a microfone e ao vento? Quem de nós aqui pode desconfiar de 141 mil documentos que foram empilhados nessa sala aqui? Quem tem cabedal para desconfiar? Nenhum de nós aqui tem. Nenhum deles lá tem. Entendeu? O que tem é vontade política. Eu não vou dar o aumento, ponto final. E não foi dado. E essa auditoria virou um assunto à imprensa. Por quê? Não afetou em nada a população de Belo Horizonte, em nada a Prefeitura de Belo Horizonte, em nada. O subsídio é um caminho, prefeito? Algumas capitais já praticam isso, outras cidades fora do Brasil, e esse assunto volta e meia é discutido. A Prefeitura teria condição? Seria um caminho? Olha, nós estamos justamente resolvendo esse assunto. Né? Porque o subsídio é um negócio que, num momento determinado, ele pode seguir. Ele não pode ser cego para sempre. Né? Falar, daqui para frente é assim. E qual é o valor? Como é que essa conta vai fechar? Porque eu soube outro dia que São Paulo deve 4,5 bi de subsídio. A Prefeitura. Então, quer dizer, é água e o fubá, né? Nós temos que medir, porque é muita responsabilidade. O que eu concordo, e nessa discussão de transporte público eu concordei, é que primeiro tem que ser tratado o assunto com coragem, tá? Porque ter medo de transporte, não pode conversar porque eles são bandidos e tal, tem que provar. Eu quero dar um dado para vocês, porque ninguém fala na imprensa, só eles ficam quietos. Todas as quebras de sigilo dos empresários foram barradas na justiça, tá? Todas. Então, quer dizer, não conseguiram quebrar nenhum sigilo fiscal e bancário de nenhum empresário. A população não sabe disso. Pedimos. Pedir o quê, gente? Não tem prova. Não é assim. Esse país tem lei. Nós não estamos no submundo da internet, não. Agora todo mundo tem CPF. Entendeu? Tem que pedir
Pediram, pô, agora vai resolver. Caiu, feito um castelo de carta, lamentavelmente. Caiu feito um castelo. Por quê? Porque é isso. Porque não dá. Não adianta falar no rádio, na televisão, no jornal, porque isso não é prova. Tem que ter subsídio. Tem que ter, então derrubaram todos pedidos de quebra da CPI. Então, quer dizer, julgaram tempo fora, tinha coisa importante para tratar, podia tratar aqui dentro, para trazer ideia, nada. Contrato 2008. Eu estou indiciado num contrato 2008. Não, indiciado, vírgula. Pediram meu indiciamento num contrato 2008. Isso não é política? Prefeito, ainda falando sobre a pandemia, né, quando a gente estava ali no olho do furacão, o senhor fechou a cidade e prometeu ajudar os comerciantes. O senhor suspendeu o pagamento do IPTU e de outras taxas. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda tem alguma coisa, alguma ação para ajudar a população, ajudar os comerciantes? Fizemos tudo, cara, porque isso foi o negócio da Marina, que nós pedimos assim, ver o que pode fazer. E fizemos um pacote de bondade e entregamos de uma vez só. Agora estou fazendo o segundo, dando o maior desconto da história de Belo Horizonte, para aquele que tem casa, que não é o comerciante que dividiu em 100 e tantos meses, que também foi prejudicado. Os 10%. Os 10%, que é o maior desconto da história de Belo Horizonte. Então, quer dizer, nós estamos empurrando. O IPVA, concordamos com isso. Tomara que passe, já é mais uma ajuda ao povo, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Eu acho que nós tínhamos que dividir o ICM, que nós temos 25% dele também. Nós tínhamos que fazer tudo que puder, porque o povo foi muito agredido, o empresariado foi muito sacrificado, tá? O dono de veículo também foi. Então, quer dizer, o pacote está pronto, de bondade já está pronto. Prefeito, o senhor é tido e havido, não é surpresa, não é novidade para ninguém, como um potencial candidato ao governo de Minas no ano que vem. Embora o senhor, toda vez que a gente pergunta, o senhor diz, olha, eu não me lancei, não sou candidato, não sou pré-candidato, mas o meio político todo, obviamente, fala a respeito disso. O senhor está num partido que tem uma capilaridade muito interessante no interior do estado e no país como um todo. As últimas pesquisas do Instituto Datatempo mostram que as viagens que o senhor fez pelo interior de Minas, já como presidente da Frente Mineira de Prefeitos, começaram a surtir efeito em relação ao desconhecimento que existia em torno do seu nome. Mas ainda existe um desafio de torná-lo mais conhecido. Como é que o senhor pretende contornar isso e como é que o senhor pretende ampliar o seu potencial de votos para as eleições do ano que vem? Deixa eu te falar. Isso é chato também, né? Isso é chato. Não é chato. A gente está só chateando o senhor aqui hoje, né? Não, deixa eu arrumar aqui. Isso é chato de falar. Perguntar, todos perguntam. Então, é nosso dever. Eu sou muito justo. Não é chato a pergunta, não. Chato é responder a mesma coisa. Fazendo campanha, tá? Quando você se torna conhecida, quando você entra na campanha e faz a campanha. Então, eu volto a repetir o que é muito importante. Eu estou cuidando da minha cidade. Se eu vou domingo, sou convidado para uma palestra aqui, me torna mais conhecido, porque eu vou lá e falo o que eu acho, o que eu penso sobre a pandemia, né? Recebo o título de cidadão honorário, que muito me honra, recebi, muito legal. Agora, eu não estou em campanha, porque quando eu entrar na campanha, eu vou entrar na campanha. Eu vou levantar a bunda dessa cadeira e vou falar assim, agora eu estou em campanha, gente. Mas Belo Horizonte tem que estar entregue a alguém. E quando vai ou ser? Ou não. Mas não pode ficar com o prefeito itinerante, fingindo que está governando, inaugurando filtro de água no interior para ficar mais conhecido, né? Quer dizer... O senhor acha que é isso? Por isso que o Zema tem hoje os índices dele? Eu não posso fazer, Marina. Quem está falando de Zema, eu sei. Por que o senhor acha que ele está tão bem avaliado? Mas não é, estou falando de mim, entendeu? Eu não posso inaugurar bica de água no interior para ficar mais conhecido. Eu tenho que governar a minha cidade, bem governado, porque eu tive muito voto, gente. Eu fui muito votado, porra. Fui votado para burro, né? O povo gosta de mim. Eu saio na rua, não tenho agressão, não tem nada. Quanto mais agora o Pateta está ganhando, aí que faz uma festa comigo. É gostoso ser prefeito dessa cidade. Esse povo é generoso, é legal, é bom. Entendeu? Como é que você abandona isso?
Isso tem que ter, o povo quer clareza. Eu falo e repito, né, para vocês aqui. Pobre é pobre, pobre não é burro. O povo vai, pô, o prefeito nos largou. Ele está sentado aí, não deixa nem ninguém sentar, né? Ou faz isso ou sai da moita, não tem isso aqui em Belo Horizonte? Em Minas Gerais? Ou faz ou sai da moita. Então, quer dizer, ou faz ou sai da moita, é isso. Desocupa a cadeira, não pode abandonar esse povo. Então é simples assim. Se eu quiser ser candidato, a primeira coisa é sair da prefeitura. E a segunda é me tornar conhecido viajando. Prefeito, muito se fala aí da possibilidade, lá em 2022, quando o senhor deixar a cadeira, sair da moita, de uma dobradinha ali, um apoio do Lula, um apoio mútuo. Já estão falando até de Lulil, né? Já criaram até um apelido. E o Adalclever Lopes, que foi aí muito importante no governo do senhor, se encontrou com o presidente Lula em São Paulo recentemente. O senhor já conversou com Lula sobre uma possibilidade de estarem juntos de alguma maneira? E como que é a relação do senhor com ele? Olha, isso foi bacana, foi legal, né? Do mesmo jeito que eu estou deixando, como eles fofocam, né? Não conversei com o Lula sobre nada de 2022, nada. Então, o Adalclever fez uma visita, porque o Lula é amigo dele, né? Então, o Adalclever fez uma visita. Aí, não é o senhor não, Marina. Já me ligaram do Globo, da Folha, do Estadão, do Estado de Minas, todo mundo que você pensar, imaginar, que o Lula tinha encontrado comigo. É mentira. O Lula conversou comigo sobre 2022. É mentira. E o povo de Belo Horizonte sabe que eu não falo mentira. Eu não falo mentira. Se tivesse conversado sobre 2022 comigo, eu teria conversado. Recebi aqui Marina, Bolsonaro, na primeira campanha, né? Haddad, Ciro Gomes. Todo mundo veio conversar comigo. Conversaram sobre política. Não houve conversa sobre 2022. O senhor estaria disposto e aberto a conversar com esse presidente Lula? Deixa eu te falar. O presidente Lula tem que ser respeitado. É um líder socialista, talvez o maior líder socialista do mundo. Do Brasil é disparado, do mundo. Tem que ser respeitado. O Bolsonaro é presidente da República. Eu sou crítico à pandemia, mas vocês nunca me ouviram uma palavra da minha boca de desrespeito ao presidente da República. E outra coisa, eu não tenho essa importância toda que estão me dando. Tá certo? Eu não tenho essa importância toda que estão me dando. Eu simplesmente sou um prefeito de Belo Horizonte, posso ter uma boa aprovação, não sei se tem, mas a última pesquisa diz que é uma boa aprovação. Sou respeitado pelo povo que me elegeu, trabalho para ele e me dão uma importância muito maior do que eu tenho, né? Então isso me deixa pouco à vontade. Isso não é bom, isso é ruim. Parece que vai fazer uma grande diferença para o Lula se eu vou apoiar ele ou não. Faz nenhuma, gente. O Lula tem eleitorado próprio. O Lula tem voo próprio. Eu acho que nem vice adianta para ele. Ele pode escolher o vice que ele quiser, pegar um copo d'água, o meu vice vai ser um copo d'água, o voto é do Lula. O voto é do Bolsonaro. Ah, vai ser o Hamilton Mourão, vai ser o Rodrigo, vai ser o Alexandre, vai ser... O voto é dele. Então essa eleição tem um voto assim muito pessoal, sabe? Grande diferença que vai fazer se eu apoiar A, B ou C. Quanto mais com esses candidatos que estão aí. Então essa é uma grande bobagem que se faz também. E prefeito, enquanto o senhor aí não escolhe, está pensando se vai ou não vai, o cenário vai se formando. E se essa dobradinha, essa aliança, de alguma maneira, entre o partido do senhor e o partido do Lula realmente acontecer, o senhor estaria disposto a abrir mão de uma campanha, de uma candidatura aqui em Minas para trazer o Rodrigo Pacheco? Para disputar o governo? Não, para isso não. Eu posso abrir mão porque eu não quero ser. Mas para dar lugar para outro, né? Até porque, a não ser que tenha alguém, né, que em pesquisa apresente mais chance do nosso partido, de uma coligação que se faça lá em Brasília, que venha pagar a eleição. Eu não tenho esse apego todo a ser nada, né? E quando eu saí para prefeito de Belo Horizonte é porque a pesquisa me dizia que pode ir, que você tem chance de ganhar. Então, quer dizer, eu não estou disposto a abrir mão para ninguém de nada. Até porque para abrir mão você tem que ser. Então hoje tem um espaço aberto, se quiser ser, é só pular.
né? O Rodrigo Pacheco seria um bom candidato à presidência da República, ele que hoje é do partido do senhor e tem sido lançado pelo Kassab como candidato? Sim. E não há uma distância entre aquilo que o senhor enxerga de papel do Estado para aquilo que ele enxerga, por exemplo, dentro de um mesmo partido? O próprio Rodrigo Pacheco já disse, por exemplo, que defende uma série de políticas liberais do ponto de vista da economia, e o senhor, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê dos seus posicionamentos, o senhor caminha um pouco mais no espectro do centro ou da esquerda do ponto de vista da economia. Fica uma coisa meio assim, o dito pelo não dito, existe uma dificuldade, até dentro do próprio PSD, de interpretação da visão econômica de cada um, por exemplo? Não. Eu não sou de esquerda. Eu sou humano. Acho que o Estado deve interferir em menos coisa possível. Tá certo? É saúde, educação e segurança. Sou a favor do empresariado, que ele é que gera riqueza, ele é que gera emprego. Sou a favor de privatização, tanto que tem PPP na saúde, tem PPP na educação, tem PPP na iluminação. Então, existe uma confusão, sabe, Rodrigo? Eu já falei isso muito também. Né? É que rotular que a esquerda cuida de pobre. Então, o rico não tem coração, é um idiota, é liberal na economia e mata todo mundo de fome. A minha política social, ela é humana. Ela não é de esquerda, ela é de quem tem coração. E se esse povo que está aí não tem coração, isso é problema deles. Né? Então, quer dizer, o cuidado social não é a economia. A economia tem que andar fora do Estado para ela render imposto, para entrar dinheiro no cofre público, para desviar esse dinheiro para a área social. Então, quer dizer, esse lado meu de fantasia de esquerdinho, que eu não sou e detesto, porque a esquerda é festiva. Ela defende o pobre aqui no microfone e fuma charuto cubano no banheiro. Aí não dá, gente. Aí não dá. Prefeito, a gente está chegando ao fim dessa entrevista, mas antes eu queria fazer só mais uma pergunta, se o senhor me permitir. Numa entrevista recente que o senhor nos deu, quando comentava a situação do IPVA em Minas, que gerou muita polêmica, o senhor disse que Belo Horizonte e o prefeito não existem para o governador do estado. Por quê? Acho que é medo. Então, quer dizer, se eu tivesse menos medo e governasse mais, ele não precisava preocupar tanto comigo, que eu não sou tão perigoso e tão mal assim. Eu sou um cara muito do bem e acho que todo mundo tem que me ver como um cara do bem. Combativo, indignado, turrão, meio ignorante, mas sou muito amoroso, gosto da minha família, gosto das coisas, não gosto de ver gente comprando osso, não gosto de desemprego a 14%, não gosto de ver pobre, não gosto de mulher andando nesses ônibus caindo aos pedaços, mas eu sou um cara do bem total. Prefeito Alexandre Calil, nosso convidado, quero agradecer a sua entrevista, foi um prazer falar com o senhor. O senhor tem um bom ano de 2022. Para vocês também, o pessoal todo aí da Super, onde eu tenho grandes amigos, muito obrigado pelo espaço e bom Natal para a população de Belo Horizonte toda, receba aí meu carinho, desculpa aí qualquer coisa, vamos passar o Natal um pouquinho melhor, não financeiramente, mas só de ter a mãe, o pai e o filho do lado já é muito legal. Marina Schettini, obrigado pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Obrigada, prefeito.